Muito bem, galera. Você que viu aí o primeiro vídeo falando sobre definição de uma função quadrática, aprendeu a encontrar, determinar quem são os coeficientes a, b e c de uma função. Hoje, agora nós vamos ver nessa aula como determinar as raízes ou zeros da função, tá bom? Então vamos lá, vamos logo para a prática. Então, assim como na função afim, para a gente encontrar quem era o zero da função, quem era a raiz daquela função, eu tinha que pegar a lei de formação da função e igualar a zero. E aí eu caía numa equação de primeiro grau, eu isolava o x, encontrava o valor ali de x e fazia a função dar zero. Aquela era a raiz ou zero da função. A função quadrática é da mesma forma. Eu tenho que pegar a lei de formação da função e igualar a zero. Só que quando eu faço isso, eu caio numa equação de segundo grau. E um dos métodos, talvez o método mais utilizado no mundo inteiro para se resolver as equações de segundo grau, é o famoso método de Delta e Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, que nós vamos mostrar aqui agora para vocês. É o seguinte, o delta, o discriminante da função, como é que eu calculo esse valor de delta? Delta é esse triângulo aqui, ó. Sempre que você for calcular delta, e é importante você fazer isso, você vai lá, delta, desenha um triângulo igual b ao quadrado, o valor de b do coeficiente p elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. É assim que eu encontro o delta, o discriminante da função. Esse delta ele traz para a gente algumas informações importantes que no final desse vídeo vocês vão ver, tá? Mas o que vai me determinar realmente o zero da função, a raiz da função, é quando eu fizer a fórmula de Bhaskara. Ah, então para que eu fiz o delta? Olha por quê. Porque lá na fórmula de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara me diz assim, que o valor de x que resolve aquela equação lá, que a gente viu no primeiro slide, é menos b. Eu pego o valor de b e coloco um menos antes dele. Se tiver lá algum sinal, a gente tem que fazer o jogo de sinal, tem que ter atenção com isso. Então é menos o valor do coeficiente b, mais ou menos a raiz de delta. Então por isso que eu fiz o valor de delta antes. Porque esse resultado aqui do delta eu tenho que jogar na minha fórmula de Bhaskara. E tudo isso eu divido por 2 vezes o valor do coeficiente A. Ok? Então, anotem aí essas duas fórmulas, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo, anota essas duas fórmulas aí, que agora a gente vai ver 3 exemplos e vamos aplicar, resolver encontrar as raízes utilizando essa fórmula, beleza? Então vem comigo. Então vamos lá, exemplo 1. Vamos calcular as raízes da função dada pela lei f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa que nós devemos fazer, identificar os coeficientes. Já conseguiu ver aí quem é o A, quem é o B, quem é o C? Muito bem, se você viu aí que o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Muito bem. Bem, agora que eu fiz isso, o segundo passo, determinar o valor de delta. Lembra da fórmula de delta? Isso, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou pegar esses valores e substituir nessa fórmula aí, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Observaram que eu coloquei um parêntese? Porque o número é negativo. Então, eu preciso colocar um parêntese para indicar que eu estou elevando ao quadrado todo esse número. Se eu boto menos 5 ao quadrado, sem o parêntese, eu vou calcular o 5 ao quadrado e o resultado eu vou ter que deixar negativo. E aqui não. Quando eu boto o parêntese, eu indico que é o número menos 5 que eu vou elevar ao quadrado. É ele vezes ele mesmo, que vai dar positivo. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. Vamos lá. Próximo slide eu vou fazer essa conta. Tínhamos parado aí, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 5 ao quadrado é 25 positivo. Todo número que eu elevo ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, o resultado dá positivo. Beleza, gente? Não vamos errar nisso aí, hein? Aí agora, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então tá aqui, ó, 25 menos 24. 25 menos 24, 1. Então o valor de delta deu 1. Beleza, concluí meu segundo passo. Agora vamos por terceiro e último passo, que é encontrar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Está anotada aí no seu caderno? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ah, professor, que x é esse? X aí é o zero da função. É aquele valor que vai fazer a função dar zero. Eu utilizo essa fórmula para chegar a encontrar esse valor. Por que você está falando aí, professor? As raízes. É mais de uma? Notem, pessoal, que na fórmula tem aqui, ó, mais ou menos.
Isso indica que vocês terão que fazer duas contas, uma de mais e outra de menos. Daqui a pouquinho vocês vão ver, prestem atenção. Então vamos lá. Lembra que o valor de A é 1, o de B é menos 5 e o de C é 6? Colocando aqui de novo, né, porque o exemplo está lá para cima. Então vou substituir agora no valor aqui, o B vai ser menos 5, o A vai ser 1 e o delta, vocês lembram que deu 1? Vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó, menos da fórmula, o meu B que é menos 5, então menos 5, parêntese para dividir os dois sinais, mais ou menos a raiz de 1, que delta, né, a raiz de delta, delta deu 1, eu fiz essa conta, dividido por duas vezes o valor de A, que é 1. Vamos fazer aqui agora algumas contas. Ó. Faço o jogo de sinal. Menos com menos, dois sinais iguais, dá mais. Raiz de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então aqui embaixo fazendo isso. Ó. Então vai ficar 5, né, positivo, fiz o jogo de sinais. A raiz de 1 deu 1, coloquei aqui o resultado, sobre 2 vezes 1, que é 2. Beleza, cheguei aí. Agora, pessoal, é o momento em que eu vou ter que dividir essa fórmula em duas partes. Eu vou ter que dividir aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma conta com mais, 5 mais 1 sobre 2, e tenho que fazer uma outra conta, que é com menos, 5 menos 1 sobre 2. Então eu vou ter aí duas raízes, dois valores, duas contas para fazer. Vamos fazer? Então vamos lá. Então eu tinha isso aqui, 5 mais ou menos 1 sobre 2, e divido. Eu vou chamar de x1, esse 1 é embaixo, tá? Não é x vezes 1, é como se fosse um subtítulo, é uma coisa embaixo, x1zinho embaixo, para indicar que é a minha primeira raiz. Quem vai ser ela? Vai ser a soma 5 mais 1 dividido por 2. E o meu x2, a segunda raiz, vai ser 5 menos 1 sobre 2. Tá vendo? Um mais, outro menos, porque lá na fórmula de delta era mais ou menos. Vamos fazer essa conta agora lá. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então o meu x1 é 3. E a de baixo, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então eu encontrei que uma raiz é 3 e a outra raiz é 2. Portanto, exemplo 1, quem são as raízes ou os zeros da função? 2 e 3. Isso quer dizer, pessoal, que se você pegar lá a lei de formação dessa função e substituir o x por 2 e fizer a conta, o resultado vai dar zero. E se você pegar lá aquela mesma lei de formação e substituir o x por 3, vai dar zero também. Tá? Pode fazer esse teste aí depois, que vocês vão ver que esses são os valores que fazem essa função dar zero como resultado. Vamos para o segundo exemplo. Agora vamos calcular as raízes da função 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Já identificou A, B e C? Isso mesmo. A igual a 4, B igual a menos 4, C igual a 1. Ok. Vamos para o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? Menos 4. Ó, eu cometi um errozinho aqui, ó. Depois a gente corrige. Mas não vai alterar, graças a Deus, porque o sinal aqui vai sempre dar positivo, tá? Mas vocês têm que ter atenção com isso aqui. Se não corrigir isso aqui, pode dar um problema, tá? Eu vou ver, inclusive, se em Bhaskara. Se em Bhaskara eu tiver esquecido, aí a minha questão vai dar errado, tá bom? Mas vamos lá. Vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, que é o valor de A, vezes 1, que é o valor de C. 4 ao quadrado deu 16, menos 16, 0. Então, meu delta deu 0. Vamos para Bhaskara. Lembrando aí que o A, B e C são esses, então em Bhaskara vai ficar assim, ó. Lembra da fórmula de Bhaskara? Menos B. Então, menos menos 4, não esqueci o sinal, graças a Deus. Mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes o valor de A. O A é 4, então 2 vezes 4. Agora, o que eu faço? Lembra? Fiz aqui, ó. Fiz o jogo de sinal, menos com menos deu mais, então ficou 4. Raiz de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 4, 8. 8 aqui embaixo. Agora eu não divido, faço um com mais, outro com menos. Então vai ficar 4 mais 0 sobre 8 e 4 menos 0 sobre 8. Mas, gente, 4 mais 0 e 4 menos 0, 0 é um número neutro. Portanto, se somar ou subtrair com 0, não muda, né? Então eu descobri que o meu x1 e o meu x2, as duas raízes são idênticas. É uma função de segundo grau, então ela tem duas raízes, mas essas duas raízes são duas raízes iguais, duas raízes idênticas, que é igual a meio. Portanto, eu posso afirmar que a raiz aí é meio. Eu até coloquei, logo as raízes da equação são meio, o que a gente chama de uma raiz dupla. Meio e meio é ela mesma, né? É uma raiz dupla. Beleza? Então encontramos aí. Então
São duas raízes idênticas, escrevi para vocês. Vamos lá. Terceiro exemplo, vamos calcular os zeros reais da função dada pela lei. 2x² mais 3x mais 4. Zeros reais ou raiz da função é a mesma coisa. Vamos lá. O A é 2, B é 3, C é 4. Identifique os coeficientes. Sempre, viu, pessoal? Identifique os coeficientes primeiro. Delta, valor de B ao quadrado, então 3 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A. A é 2, vezes o valor de C. C é 4. Está aqui. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 2 vezes 4, 32. Então fica 9 menos 32. Então delta deu igual a menos 23. Beleza, vou para Bhaskara. Lá em Bhaskara, eu vou ter menos 3, né? Porque o meu B é 3 positivo, então fica menos o 3, eu não preciso fazer jogo de sinal, já fica do jeito que está. Mais ou menos a raiz de menos 23 sobre 2 vezes 4. Mas raiz de menos 23, pessoal, existe? Em números reais não existe. A gente não tem como calcular raiz quadrada de número negativo. Um dia, quando vocês aprenderem lá os números complexos, vocês vão ver que tem como a gente extrair raiz de número negativa em um outro conjunto numérico. Mas as funções aqui nós estamos trabalhando em números reais. Então não existe a raiz de menos 23. Portanto, essa função ela não tem raiz, ela não tem zero. Ela não tem um valor que faz essa função dar zero. Tá bom, gente? Infelizmente, essa equação não tem solução, essa função não tem raiz. Beleza? A que conclusão você chega? Se o seu delta deu negativo, você já pode parar sua conta, já pode escrever não há raiz, porque depois você vai ter que tirar a raiz de um número negativo e ela não existe. Entendeu? Agora vocês lembram que eu falei para vocês bem assim, ó, olha, esse delta ele tem uma informação importante para a gente. E ele tem, vocês acabaram de ver aí no exemplo 3 alguma coisinha já. Mas raciocina comigo aí um detalhe. Vocês notaram lá que no primeiro exemplo o meu delta deu 1 e eu tive duas raízes, que foi o 2 e o 3? Beleza, né? No exemplo 2, se vocês observarem, se quiser você volta um vídeo um pouquinho aí e veja que o nosso delta deu 0. E aí a gente teve apenas uma raiz, né? Que a gente chama de duas raízes idênticas, que é uma raiz só, que é o meio, deu meio. Ok. E no exemplo 3, o delta deu negativo, deu menos 23. E a gente não teve raiz. A que conclusão a gente chega disso aí, para vocês compreenderem quando estiver fazendo uma conta? A gente chega nisso aqui, ó. Se o delta, pessoal, for um número positivo maior do que zero, então vão ter duas raízes diferentes. Você pode fazer sua conta lá de Bhaskara que vai aparecer dois números diferentes, sempre que o seu delta der um número maior do que zero. Se o seu delta, você fez a conta e ele deu zero, então você vai possuir apenas uma raiz, tá? Ou as duas raízes vão ser idênticas, que vai ser uma só. E caso o seu delta seja um número menor do que zero, então essa função não tem raiz, você pode parar ali mesmo e falar, essa função não possui raiz. Porque esse delta, conhecido como discriminante, ele determina isso. Ele determina a quantidade de raízes que uma função vai ter. Ok? Então, gente, é isso. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês maneiras alternativas que a gente tem de resolver essas equações do segundo grau. Vocês podem utilizar o método de Delta e Bhaskara sempre. É um método universal. Ele serve para qualquer função de segundo grau. Porém, existem equações que quando a gente está resolvendo, elas estão incompletas. Por exemplo, está faltando o valor de B é zero, ou está faltando o valor de C, né? No caso C é zero. Será que não tem um jeito mais simples, sem eu precisar fazer delta, Bhaskara, fazer esse tanto de conta? Tem um método alternativo. Mas se você quiser utilizar delta e Bhaskara, serve? Serve também. Mas tem um método que talvez você prefira fazer para acelerar suas contas. E também tem uma forma que a gente não precisa nem fazer conta, só usar o pensamento, que é soma e produto de raiz. É claro que isso só vai servir quando essas raízes forem números inteiros, né, para a gente fazer essa conta de cabeça. Se for outros números, não dá. Mas talvez seja algo que você vai querer utilizar que possa acelerar suas contas. Então, vou mostrar essas dicas para vocês no próximo vídeo. Ok, galera? Então, até a próxima. Fique com Deus, esperando o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau.